Salve, salve! Boa segunda-feira para todo mundo! Dia Internacional da Ressaca, Dia Internacional da Preguiça, Dia Internacional de começar a semana. Não é verdade? Você está aqui com a gente a partir de agora e a gente vai falar aqui que nenhum paulista venceu na rodada do fim de semana. É, rapaz, o São Paulo perdeu uma grande oportunidade de dormir na liderança. E amanhã já é Libertadores e a gente vai fazer aqui um esquenta para você com informações direto da Argentina. Também a gente vai falar de futebol regional e muito mais. E como sempre, manda a sua mensagem aqui pra gente no WhatsApp. Vai lá, 18991437891. Senhoras e senhores, Rafael Rodrigues, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma semana começando, né, Mário? E essa semana, essa semana importantíssima, semana de Libertadores aqui na tela do SBT. Muitos brasileiros em campo. E claro, Flamengo vai ser o primeiro, né? E transmissão ao vivo, Racing e Flamengo. Vamos ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse jogo aí, Mário. É isso aí, a gente começa falando do Santos. O Peixe visitou o Atlético Paranaense pelo Brasileirão em Curitiba, mas foi derrotado. Vamos ver como é que foi o gol da vitória do Furacão, põe na tela. O Santos visitou o Atlético Paranaense com o time reserva e foi derrotado. O gol da vitória do Furacão saiu aos 31 do segundo tempo. Ravanelli cobrou o escanteio e Thiago Heleno marcou de cabeça. Fim de jogo, Atlético Paranaense 1-0 Santos. É isso, e o Marcelo Fernandes continua comandando a equipe do Santos. Ele falou sobre as mexidas que fez na equipe, sobre jogadores que ainda estão afastados por Covid-19, etc. Põe na tela. A questão do Alisson é outro jogador que está voltando de Covid, né? Trabalhou hoje de manhã, entendeu? E é uma peça que vai lá para cima para tentar a gente ver o que é melhor. Inclusive, voltando ao assunto, não sendo repetitivo, mas voltando ao assunto dos testes, hoje perdemos 3 jogadores, né, que esperamos os testes até às 14 horas, 14h30, momentos antes de ter que ir para a pré-eleição, que é o caso do Sandri, do João Paulo e do Madison. Os 3 jogadores realmente acusaram, né, no teste. São jogadores que já voltaram. É uma situação até que a gente fica perplexo, assim, nem dá para ficar perplexo porque a gente não tem a certeza de nada. Um monte de jogador que saiu junto com eles também testaram negativo e eles testaram positivo. Infelizmente, tivemos que trabalhar o time de hoje em cima disso. E quanto ao Luiz jogar na direita e esquerda, foi mais uma adaptação até para o próprio Laércio, né? Treinamos na semana. E agora lá para o jogo lá de Quito, a gente vai sentar, conversar, ver como é que vai estar todo mundo para a gente montar aquilo que é melhor. Pessoal da imprensa de Santos, e depois a gente vai falar do São Paulo também, sobre esses jogadores Covid. Para você ter uma ideia, a gente teve nessa rodada 47 jogadores com coronavírus e não puderam ajudar suas equipes, né? Ainda falando sobre isso, tanto no São Paulo quanto no Santos, eu estava vendo uma matéria no UOL hoje, tem jogadores que tiveram reinfecção, isso, né? Verdade, e para você entender, depois de 6 meses que você, por exemplo, você pegou aí a Covid-19. Daqui 6 meses, se você não se cuidar, você pode pegar de novo. Sim. O Gustavo Scarpa, ele tinha pegado no começo da pandemia e agora novamente testou positivo. Positivo, exatamente. Isso. Rafa, vamos falar do Santos que perdeu, mas assim, jogou muito. Não foi fácil assim como muita gente acha que foi, não. É verdade, Mário. Tanto o Santos quanto o Atlético pouparam, né? Mas o Santos poupou o time todo, o Atlético Paranaense poupou algumas peças, porque também vai jogar agora no meio de semana pela Libertadores e tem uma pedreira, talvez uma das mais difíceis, né, Mário? Vai enfrentar o Boca Juniors, né? E o Santos vai lá para Quito para enfrentar a LDU. Tem outro problema, que é a altitude. Então precisa ter os jogadores ali na ponta dos cascos, recuperados fisicamente. O pulmão tem que estar bom, zerado. Então, isso. E a Covid a gente sabe que ataca principalmente as vias respiratórias. E como ele mesmo falou ali, o Marcelo, o Santos teve o Sandri, né, o Madison, todos esses jogadores tiveram testagem positiva novamente. Então vamos ver aí, vamos aguardar. A gente vai trazer aqui para vocês durante a semana se o Santos vai ter novos atletas à disposição para esse jogo da Libertadores, estreia nas oitavas de final. Além da gente ter esse problema de desfalques, né, o coronavírus ainda vai influenciar muitos campeonatos, tanto brasileiro quanto Libertadores. Sim, né? Que loucura isso. Vamos falar também de outro bonde do Covid, o Palmeiras. E esse bonde é pesado. Não tinha essa música? Não é? 21 desfalques para o jogo, só 17 só de Covid. Para montar um time foi
complicado lá pro Abel, mas ele foi guerreiro, o time foi guerreiro, mas não conseguiu segurar o empate. Vamos ver aí o gol da vitória do Goiás sobre o Palmeiras. O Palmeiras foi derrotado pelo Goiás e ainda perdeu Luiz Adriano. Também teve Mike expulso no primeiro tempo. O gol da vitória do Goiás só saiu aos 48 do segundo tempo. Miguel recebeu na direita, cortou para dentro e soltou a bomba de canhota. Um golaço. Fim de jogo, Goiás 1-0 Palmeiras. Ó, um pombo sem asa, difícil fazer de novo, né? Vamos ver agora o Abel, né, que abraçou os jogadores, ele avaliou que o time tentou de tudo que pôde, teve muitas dificuldades para a partida, enfim. Fala, professor. Há muitas incidências hoje no jogo, umas controlamos, outras não. Nós temos que nos habituar que o futebol tem fatores aleatórios. A verdade é que começamos o jogo, começamos muito bem, aos 10 segundos temos uma oportunidade de poder fazer golo. Depois temos, infelizmente, a lesão do Luiz Adriano e a seguir a expulsão do Mike. São muitas contrariedades, mas a equipa acabou por se reajustar. Sabíamos que com menos um jogador tínhamos que ser extremamente inteligentes. Na segunda parte, o adversário não criou uma oportunidade de golo a não ser o golo que fez, um golo fora da rua. É futebol, um golo a 40 metros, 30 metros, um grande golo, e nós tivemos as nossas oportunidades, saímos para a transição. Muito sinceramente foi um resultado demasiado penalizador para nós, mas eu não vou fugir àquilo que é a minha conduta, a minha forma de ser e de estar no futebol. Eu disse-vos que não íamos ganhar sempre, um dia isto ia ter que acontecer. Mas foi de uma forma em que eu não tenho nada a dizer aos meus jogadores. Todos os que entraram deram o melhor de si, todos que entraram procuraram fazer o seu melhor, mesmo contra todas estas contrariedades. Infelizmente hoje fomos, na minha opinião, demasiado penalizados por todas as incidências de jogo, mas como disse, 24 horas, hoje vamos sofrer, mas amanhã é outro dia e prepararemos a equipa para o próximo confronto. Bom, foi um jogo muito pegado de meio de campo. Palmeiras prejudicado para a expulsão do Mike, vergonhoso, aquela falta infantil, na lateral, né? Lamentável. Infantil. Um pombo sem asa do jogador do Goiás, que nunca mais ele pega, né? Parece aquele gol do Elivelton, que o Corinthians foi campeão, paulista, em cima do Paulo, daquele fortíssimo 95, Palmeiras. 95. Né, isso. E além de você falar do jogo do Goiás, como é que tá a situação para o meio da semana de Libertadores Palmeiras, Rafa? Então, Mário, pessoal de casa, o Palmeiras vive a expectativa de dar a volta do Gabriel Dias, né, atacante da base, que estava sendo relacionado. Vive a expectativa do Rony, também deve voltar. Danilo também já está recuperado. E o Gabriel Menino já atuou nesse jogo aí contra o Goiás, né? O problema é o seguinte, o Zé Rafael ainda está com aquela luxação no tornozelo, é dúvida, né? Tá muito, Luiz Adriano também saiu. Luiz Adriano saiu e a a comissão médica do Palmeiras não costuma estipular prazos, né, para jogadores aí com lesões musculares e tal. Então é certeza que ele deva ficar fora pelo menos dos 2 jogos aí contra o Delfim. E o único jogador que atua ali como centroavante que pode substituir o Luiz Adriano é justamente o Gabriel Dias, que é um menino de 17 anos aí que se recuperou da Covid e deve ir para essa fogueira aí numa oitavas de final da Libertadores, Mário. Meu Deus. O Rony eu não me lembro agora aqui se eu falei se o Rony tá de volta ou não, mas o Rony também vai estar de volta aí no meio de semana. Vai ter que montar um quebra-cabeça de novo contra o Delfim, né, na Libertadores. E a galera que assistiu o jogo descobriu que justamente aquela interrogação que a gente colocou aqui foi o Mike, e o Mike acabou sendo expulso. Meu Deus do céu. Vamos falar do São Paulo, que perdeu uma oportunidade de ouro. Poderia ter assumido a liderança do campeonato com diferença de pontos, mas só ficou no empate com o bom time do Vasco ontem, muito bem montado. E o Luciano, mais uma vez, brilhou e a gente vai ver os gols da partida, né? Põe na tela. O São Paulo perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. O Vasco abriu o placar aos 19 minutos. Torres lançou o Germancano. Ele avançou e bateu no contrapé de Thiago Volpi. 1-0 Vasco. O São Paulo empatou aos 34. A zaga do Vasco saiu jogando errado e a bola sobrou para Luciano. Ele bateu colocado e não perdoou. Fim de jogo, São Paulo 1-1 Vasco.
Então tá aí o São Paulo ontem, que aliás foi bem legal. Ontem o São Paulo usou nos nomes que ficam nas costas dos jogadores, nome de negros que fizeram história no Brasil, né? Na história brasileira. Isso foi muito legal. E o Fernando Diniz falou sobre o jogo, a versatilidade dos jogadores e o desempenho da equipe. Aliás, elogiou também o bom time do Vasco. Põe na tela. O sentimento maior do jogo é que a gente fez o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia ter feito e cedemos muitos contra-ataques que possibilitou o gol do Vasco. A gente já sabia que a tendência do jogo ia ser essa. Até a opção pelo Léo, a gente sabia que é para ter um pouco mais de chegada pelo lado esquerdo, que o Léo, quando joga na zaga, tem uma característica mais agressiva. E acabamos tomando um gol de contra-ataque de uma jogada que a gente tinha estudado muito. Quanto às tentativas, a gente tentou de todo jeito. É um time bem treinado, muito bem treinado para se defender. Todos os times que jogaram contra o Vasco recentemente tiveram dificuldades para poder criar os espaços. E no segundo tempo eles voltaram ainda muito mais do que no primeiro. Acho que o primeiro tempo, se a gente joga como jogou o segundo, a gente provavelmente tinha feito até mais um gol e não tinha cedido contra-ataque. Além desse contra-ataque que originou o gol, a gente cedeu mais uns 2 ou 3 contra-ataques para o Vasco, que normalmente ou costumeiramente a gente não cede. Daniel Alves perdeu no primeiro tempo, entregou uma bola para o Vasco. A gente teve o Sara 2 bolas no segundo tempo, numa saída de bola. O próprio Tietê errou 2 vezes no segundo tempo. O problema é que o Vasco se preocupou tanto em marcar e esqueceu de atacar, né? Sim. Quando atacou, fez o gol, que foi o gol do Cano. Sim. Aliás, Cano, 10 gols no Campeonato Brasileiro, um negócio absurdo, né? Mas foi um jogo legal, foi um dos jogos bem movimentados do final de semana, foi o jogo do São Paulo, a bola que eu falei do Daniel, foi essa aí, ó. Sim, ó. Jogo um dos mais movimentados do campeonato, né? E esse jogador aí que chegou do América de Cali é muito bom, viu, Mário? Ele deu o passe pro Germancano fazer o gol do Vasco, né? Surpreendeu o Vasco, que é um time bem mais defensivo do que o restante dos times que jogaram contra o São Paulo ultimamente, né? E fez o jogo ali certinho, né? Ficou atrás, tal, esperando, saindo na boa, como a gente diz no futebol, e conseguiu sair na frente, fazer esse gol aí que a galera de casa tá vendo, o Germancano batendo com muita categoria, né, Mário? E a origem desse gol que a gente tá vendo de novo é uma bola perdida também ali na intermediária de ataque do São Paulo. Isso. E a gente vê que os 2 gols eles saíram por falhas, né? Porque depois o São Paulo conseguiu aproveitar com o Machado de Assis ontem, o Luciano, aproveitar de canhota, pegando de primeira ali, ajeitou o corpo, só tirou do goleiro e em uma falha de saída de jogo da defesa do Vasco. Mas foi um jogo muito legal, um jogo muito bacana. A esperança para o torcedor tricolor é que o São Paulo ainda tem 3 jogos a menos em relação aos rivais e só está 2 pontos atrás do líder Flamengo. Para mim, então dá para chegar. Para mim o São Paulo é favorito do Campeonato Brasileiro, viu, Rafa? Tem grandes chances. Eu também aposto numa campanha boa aí, porque o São Paulo ele está se preocupando apenas com a Copa do Brasil e com o Brasileirão, né? Mas ainda, agora eu acredito o São Paulo um dos favoritos a ganhar o título. Né? Também acho, está crescendo bastante. Vamos pro WhatsApp, põe na tela aí, pessoal. O Gilberto Bertini de Catanduva. Eu quero saber por que o Guerra não é convocado para jogar. Bertini. Põe a foto do Bertini aí. Cadê? Valeu. Cadê a foto dele aí? Ah lá, com o Neto lá no Palmeiras. Fala aí. Bertini, curiosamente eu estava apurando aí esse final de semana sobre o Guerra. O seguinte, o Guerra termina o contrato no próximo mês, né? E o Palmeiras não pretende renovar com ele e quer que o jogador fique livre aí para negociar com quem quiser. Então não coloca ele para jogar justamente por isso, porque se ele tiver alguma lesão aí nesse tempo, o Palmeiras tem que renovar o contrato com ele e aí o jogador acaba ficando preso a um clube que não pensa em utilizá-lo. É por isso. Ouviu um papo de Corinthians, hein, o Guerra, hein? Ele é um bom jogador. O problema é que a parte física está um pouco debilitada. A Nath de Araçatuba. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Rafa. Pura sorte aquele gol do Goiás no finalzinho do segundo tempo. De matar. Bom início de semana a todos. Para você também, Nath. Valeu. Olha, sorte, não é sorte, mas ele foi feliz. Foi feliz no arremate. Ele acertou no trinco, né, como a gente diz. Que belo tapa. O Fábio Santiago de Auriflama. O Corinthians jogou muito. Daqui a pouco vamos falar. Calma. Jogou mais ou menos. José Aparecido Garcia de Uchoa, Mari Rafael, o Santos também está com muitos jogadores com Covid. Será que se um time for rebaixado pode ser por causa do coronavírus? Não.
Tem 38 rodadas, né? Eu acho que é meio complicado a gente colocar isso na conta da Covid, fora que, como a gente sempre diz aqui, todos os times assinaram, né, o protocolo e concordaram com o protocolo. Então não adianta chegar na última rodada e querer virar a mesa, né? Eu acho que o futebol brasileiro já evoluiu, ou pelo menos deveria ter evoluído, para que não exista mais viradas de mesa, como a gente já viu. Houve aquela possibilidade de fazer o Campeonato Brasileiro numa bolha, igual a NBA fez, só que ninguém quis. Isso. Giovanni Bassi de Birigui, e essa zaga do São Paulo não funciona mesmo. Se o ataque não fizer gol, o time não segura o adversário. Empatar com o Vasco, não parece que quer ser líder. Põe a foto aí. Valeu. Boa, garoto. Obrigado pela audiência. É isso? Tem mais isso, Rafa? Tem mais um, eu acho. Não, mas é isso mesmo? Sobre a... Desculpa, galera. Segunda aqui, ó, me confundi. Bom, eu acho que a zaga do São Paulo... Ontem o Diniz fez uma mudança, como ele mesmo falou na coletiva, né? Ele tirou o Diego e colocou o Léo. O Léo, ele é mais agressivo, como o Diniz costuma falar. O que quer dizer isso para o torcedor? O Léo sai mais com a bola, né? Sai jogando e tal, até porque ele começou como lateral esquerdo. Então eu acho que essa mudança aí acaba prejudicando um pouquinho o entrosamento ali, justamente com os meias que tem que fazer a ligação quando o Diego tá jogando. Então eu acho que foi isso que teve de diferença. Rodriguinho de Rio Preto, o jogo do Corinthians, na minha opinião, foi um dos melhores jogos que esse time fez, porque não tomou gol. Manda abraço pra galera do time nacional, aqui é o Pivô número 1, né, Pivô número 1. É isso aí, ó. Boa, um abraço então pra rapaziada do time nacional. Alô, Rodriguinho, aquele abraço, meu filho, rapaziada do time nacional. Bom, falando em futebol, hoje tem Arena SBT ao vivo, programa recheado com notícias sobre os duelos da Libertadores, e você fica ligado aí, dá só uma olhada. Tá chegando a hora do Arena SBT. Aqui, a gente solta a corneta quando precisa. Te catar vai sim, senhor. Para de mimimi. Você faria o gol? É óbvio que eu faria. Mas também elogia quem merece. Parabéns aí pela postura. E o Renato é um cara que a boleirada gosta muito e curte. E pra fazer o esquenta ao vivo com a gente pros Jogos da Libertadores, Jorginho é nosso convidado. Hoje, 15 para meia-noite. Aqui no Arena SBT. Vamos falar do Corinthians. Foi 0-0 o jogo. O Grêmio, o tricolor gaúcho, veio com um time misto, mas o Corinthians não conseguiu tirar o 0 do placar, não. Vamos lá, vou tentar falar de Corinthians e Grêmio. Foram, 15 finalizações do Grêmio contra 7 do Corinthians. O Grêmio também teve mais posse de bola, teve 68% contra 32% do Corinthians. Parecia que o Grêmio estava jogando em casa. O Marlon foi expulso já no meia hora de jogo e o Otero pediu, pelo amor de Deus, me expulsa no segundo tempo, né? E aí o Corinthians depois fechou a casinha e já era, né? Mesmo com um empate e 2 expulsões, o Wagner Mancini preferiu exaltar a entrega dos jogadores em campo e a gente vai acompanhar o que o professor Mancini fala desse jogo horroroso. Fala aí, Mancini. O time demonstrava ter força para chegar bem ao gol do Grêmio, né? Era um jogo difícil, a gente sabia disso. E quando perde um jogador, ele se mantém com uma estrutura muito interessante, com 2 linhas de 4, com o Luan mais à frente. Eu tive que abrir mão do Davó para que o Bruno Mendes entrasse. E a estrutura foi mantida. A gente sofreu muito pouco, embora a gente tivesse um jogador a menos por uma longa etapa do jogo e com 2 a menos durante boa etapa do jogo, né? Então, com 10 e com 9 a gente suportou bem o Grêmio, teve oportunidades. Eu fico muito feliz a hora que eu estou sentado aqui falando sobre isso, porque essa é a cara do clube, a dificuldade, a superação. Então, eu espero sinceramente que todos os atletas tenham entendido que a partir de hoje, a partir deste jogo, a gente não pode apresentar nada inferior a isso. Tá, tudo bem, mas vamos lá. Cara, o Corinthians, não sei, o corintiano, não sei se você, corintiano, gostou do jogo de ter visto ontem. Pelos números que a gente mostrou aqui, o Corinthians parece que jogou na casa do Grêmio, não jogou na arena do Corinthians, né? Então, assim, não dá pra entender. Acho que no 6º minuto de jogo,
o Cássio pegou uma bola que seria o primeiro gol e aí seria a derrota do Corinthians. Aí teve esse lance aí do Marlon que foi expulso, né? E, enfim, o Corinthians ontem, mais uma vez, tá 2 pontos da zona do rebaixamento, né? Isso. Os 4-0 do Bragantino credenciaram ao Corinthians a ficar em 13º. Sim. E naquela briga para não cair. Ô Mário, e eu acho que essa conversa do Wagner Mancini é muito pouco pro torcedor corintiano, né? É piada. O Corinthians é um time do tamanho do Grêmio, do mesmo tamanho do Grêmio. Então não dá pra você vir com esse papinho aí, não, essa entrega que eu quero ver. A partir de hoje os jogadores estão cientes. Isso aí é conversa pro meu time. Dormir. Não, pro meu time de bairro jogar contra o Grêmio. Aí a gente tem que ter raça e jogar todo mundo lá atrás. Porque o Corinthians precisa querer ganhar. Não precisa de entrega, dar carrinho, todas essas coisas não, irmão. Precisa marcar gol. Marcar gol, você conseguir vitórias aí pra tentar buscar coisas mais expressivas na temporada, né? Porque não adianta nada ficar com esse papinho legal aí, não, a entrega, os jogadores se superaram. Lógico, tiveram que se superar, porque tivemos 2 expulsões no jogo. Marlon foi imprudente e, como você mesmo falou, o Otero depois ficou pedindo, pelo amor de Deus, pro juiz expulsar ele, né? Desde o primeiro tempo e só conseguiu no segundo tempo. E não tá jogando nada, né? Também. Vamos entre nós aqui. Também. Não tá jogando absolutamente nada. O tal do Otero veio aqui com status que batia de fora, falta, nada. Justamente. Até agora tá passando em branco, né? Vamos lá, galera, olha só. Amanhã a gente tá de volta com a Libertadores ao vivo aqui na casa da competição, o SBT. E a gente vai transmitir Racing e Flamengo às 9h15 da noite. 9h15, porque a gente já faz aquele esquenta para você. E o André Galvão tá lá em Buenos Aires já e já traz as primeiras informações pra gente. Alô, Andrezão, fala aí, garoto. Fala, galera, olha só, estamos na Argentina. O SBT já chegou por aqui. #Libertadores no SBT. Isso mesmo, o bonde do Mengão está concentrado neste hotel no centro de Buenos Aires, porque amanhã tem Racing e Flamengo, Flamengo e Racing, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Flamengo com o Felipe Luiz na delegação, ele que se recuperou de uma lesão, assim como o Gabigol. O Gabigol teve dores musculares, mas também está recuperado. Então, eles estão aqui com a delegação do Flamengo para a partida diante do Racing, e o SBT, claro, vai transmitir tudo para você amanhã a partir das 9h15 da noite. Olha só o trabalho da equipe do SBT, meu parceiro Leandro Iarussi, repórter cinematográfico, tá por aqui. A galera da ESPN da Argentina também já tá por aqui. E todo mundo preparado para fazer uma excelente cobertura de Racing e Flamengo pela Libertadores da América. Amigo, é Libertadores! Vem pro SBT, o SBT é o canal que tem torcida. Meu amigo, o que vai ser esse jogo do Flamengo? Que é isso? Parada dura, mas amanhã a gente comenta sobre isso, né, Rafa? É isso aí, Mário. E o sobrenome é igualzinho, né? Você viu? Até a imitação ficou boa ali no final. Amanhã ele tá com a gente aí de novo. Vamos de futebol da região. O Mirassol garantiu a classificação para a próxima fase e o Novo Horizontino fez uma partida maluca contra o Pelotas. Foram 7 gols e todos os gols no segundo tempo. Põe na tela. Jogo de 7 gols em Pelotas e todos no segundo tempo. Moisés abriu o placar para o time da casa aos 5, acertou um chutaço de fora da área e marcou. O Novo Horizontino empatou aos 14, escanteio e Kaique Oliveira marcou de cabeça, 1-1. Aos 27, Cléo marcou e virou. Ele pegou o rebote na área, estufou a rede. Aos 37, mais um do Tigre. Pereira cobrou falta no cantinho e ampliou. Juliano diminuiu para o Pelotas aos 41. Marcelo cruzou e o camisa 18 guardou, 3-2. 3 minutos depois, o empate. Mais um cruzamento de Marcelo e Bruninho fez de cabeça. E novamente, 3 minutos depois, o gol da vitória dos donos da casa. Ótima jogada e bola trabalhada. Marcão bateu na saída do goleiro para fazer. Fim de jogo, Pelotas 4-3 Novo Horizontino. O Tigre já está classificado e sofre a primeira derrota na competição.
No outro jogo de time da região na rodada, o Mirassol garantiu a vaga para a próxima fase. Danilo Bosa abriu o placar aos 31. Ele dominou no peito e bateu. Lindo gol. O segundo saiu aos 42 da segunda etapa. Fabrício marcou de pênalti e garantiu a vitória. Fim de jogo, Mirassol 2-0 Cabofriense. O Leão garantiu a classificação para o mata-mata e ainda tem chances de conseguir a liderança do Grupo 7. Belas campanhas. Justamente, Mário. Agora a gente fica esperando aí quem vai ser o líder desse grupo, né? Ferroviária de Araraquara, que teve a melhor campanha aí até a reta final, ou o Mirassol, que está encostando e vai para a última rodada com a chance de conseguir a liderança do Grupo 7. E a gente vive a expectativa aí de que as duas equipes, tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol, não se enfrentem na próxima fase e possam seguir aí na Série D, até quem sabe a uma vaga na Série C, né, Marião? É isso aí, ó, acabou o programa, amanhã a gente vai falar de Bezinha, amanhã a gente vai falar do campeonato autorizado pela Federação Brasileira de Tênis, que aconteceu em Araçatuba. Isso. Tem um monte de coisa pra gente falar, Libertadores, enfim. Se você quiser rever o programa, ele tá disponível lá no tela2.com.br na versão completa, tá bom? Boa semana pra todo mundo, a gente se fala, beijo do gordo, tchau!